Agora sim, Casa Branca abriu o som. Vamos lá, inscreva-se no canal. Estaremos assinando 3 projetos de lei muito importantes. Assessor. Sim. Senhor, isso é sobre a lei de proteção. O John Rhodes é quem é o patrocinador disso. Senador, com a sua assinatura hoje, vamos tornar mais fácil para que o povo compre uma casa sem risco. Por anos, casas foram compradas e vendidas. Mas reclamações tinham resultado em inúmeras mensagens de texto e telefonemas. Isso é sobre questão persecutória e vai permitir que os americanos que queiram comprar uma casa possam fazer isso sem ser assediados. Trump, ok? Aí está. E isso vai ajudar com os proprietários de imóveis no nosso grandioso país. John, quer segurar isso? O senador diz sim. Trump, obrigado, John. Trump diz muito obrigado. Ok, o que mais? Trump diz. O congressista fala, isso foi um eleitor que me deu lá no Tennessee. Trump responde, eu poderia usar isso à noite? Muito bom, muito legal. Assessor de Trump. Temos uma série de ordens executivas. De 1789 até 1947, a nossa nação ganhou algumas de suas maiores vitórias militares, sob a direção do secretário da Guerra, operando no Departamento da Guerra. Hoje, com essa ordem executiva, você irá autorizar o atual secretário de Defesa e o atual Departamento de Defesa a novamente abraçarem essa imensa herança e novamente assumirem o nome de secretário da Guerra e Departamento da Guerra. Trump. Então, isso é algo que nós pensamos muito a respeito, temos discutido há meses, o Pete e eu. E, por sinal, um grande general, eu diria que é um ataque, talvez seja até mais que um ataque, o que ele fez com o Irã. Vocês viram o sucesso daquela operação. Isso foi enviado para mim por uma grande companhia que faz a companhia particular do B-2. E foi impecável, foi impecável. Eles voaram por 37 horas e de volta. E não havia um único parafuso que não estava em condição. Não houve qualquer problema. Foi um ataque perfeito. E arruinou qualquer possível capacidade nuclear do Irã. E ninguém queria ver isso. E não íamos aturar isso. Então, ótimo trabalho, Dan. E temos falado sobre isso, o Departamento de Guerra. Então, ganhamos a Primeira Guerra Mundial, ganhamos a Segunda Guerra Mundial, e tudo antes disso e entre as duas. Então, decidimos ficar woke e mudamos o nome para Departamento de Defesa. E agora é o Departamento da Guerra. E eu gostaria de pedir ao nosso secretário da Guerra que diga algumas palavras. Pete Hegseth, eu acho que é um nome muito mais apropriado. Em particular, à luz de onde o mundo está agora. Temos as forças armadas mais fortes do mundo, temos os equipamentos mais fortes do mundo, temos os melhores manufatureiros de equipamentos de longe, e não há ninguém que sequer compita. E você vê isso com isso, ele aponta para a maquete do B-2 e tantas outras coisas. Os Patriots, cada elemento que fazemos, fazemos o melhor. Então, Peter, eu gostaria de pedir que você e que talvez o Dan Raisin Kane diga algumas palavras. Pete Hegseth, secretário da Guerra. Senhor presidente, depois de vencer a Guerra da Independência, em 1789, o George Washington estabeleceu o Departamento da Guerra com o seu secretário da Guerra. E esse país ganhou todas as grandes guerras depois disso, incluindo a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Como você disse, senhor presidente. E aí, 150 anos depois daquilo, depois da Segunda Guerra Mundial, mudamos o nome de Departamento da Guerra para Departamento de Defesa. Como você destacou, senhor presidente, não ganhamos uma grande guerra desde então. E isso não é para falar mal de nossos combatentes, mas a Coreia, Vietnã, nossa geração do Iraque e no Afeganistão, essa mudança de nome não é só sobre renomear, é sobre restaurar. Palavras importam, e está restaurando. Como você mesmo disse, senhor presidente, restaurando a doutrina do guerreiro, restaurando a vitória e a clareza.
restaurando a intencionalidade para o uso da força. Então, sob a sua direção, senhor presidente, o Departamento de Guerra vai lutar de forma decisiva. Não conflito sem fim. Vai lutar para vencer, não para não perder. Vamos ir para a ofensiva, não só para a defensiva, com letalidade máxima e não com alguma legalidade burocrática. Efeito violento e não politicamente correto. Queremos guerreiros, não defensores. Não só defensores. Então, presidente, assim como a América está de volta graças à sua clareza e à sua liderança, nós vamos dar o tom para esse país. A América em primeiro lugar, paz pela força, trazidos para você pelo Departamento da Guerra. Estamos de volta. Trump, muito bem dito. Isso tem a ver com vencer. Deveríamos ter vencido todas as guerras. Deveríamos ter vencido todas as guerras. Mas escolhemos ser woke, muito politicamente corretos. E aí só lutamos para sempre. E aí, sabe, nós não perderíamos, mas ficaríamos ali meio que empatando, meio que lutando e como se nunca quiséssemos ganhar. Guerras que poderíamos ter ganhado todas facilmente com algumas poucas mudanças militares. Me disseram que ia demorar 5 anos para derrotar o Estado Islâmico. E aí o Dan, eu perguntei quanto demoraria. E ele disse cerca de 4 semanas, senhor. Eu disse, 4 semanas? Me disseram 5 anos. Pelo pessoal de Washington. Você sabe quem são. 5 anos. Não dá para fazer em 4 semanas. Na verdade, eu fui até o Iraque para encontrar ele, e eu encontrei ele numa grande base aérea, naquele dia famoso, não é? Um dia famoso para o nosso país. O chefe do Estado-Maior Conjunto ele é agora. E ele é. Porque as coisas que todo mundo falou que eram infactíveis, eles disseram 5 anos, e eles derrotou em 4 semanas. No total, 100%. Tomamos conta, e o Estado Islâmico sumiu. Mas nós não estávamos lutando para ganhar. Nós resolvemos agora 7 guerras. Eu achei que uma delas seria mais fácil, mas eu sentei com o presidente Putin, a Ucrânia, e na verdade é uma que é um pouco mais difícil. Mas resolvemos 7, que deveriam ser muito mais difíceis de resolver, e agora vamos resolver mais essa também. Essa talvez seja um pouco mais difícil do que eu pensei. E vai ser complicado. Vão ter um inferno para pagar. Eu costumava dizer para vocês que eles perdiam 5.000 pessoas por semana. Agora estão perdendo cerca de 7.000 pessoas por semana. Foram 7.000 na última semana. 7.813 pessoas. Soldados jovens, ucranianos e russos, não americanos. Mas é uma vergonha. Sabe, são vidas humanas e eu quero ver isso passar. Mas General Ken tem feito um trabalho fantástico. E, novamente, derrotou o Estado Islâmico, que disseram que demoraria mais tempo. E não demorou muito de forma alguma. Ele fez outras coisas que as pessoas falaram que realmente não poderiam acontecer. Nós temos o melhor equipamento no mundo, temos os melhores soldados do mundo. Dan, diga algumas palavras. Chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Raisin Kane falando. Obrigado, senhor presidente. É uma verdadeira honra para mim hoje representar os incríveis homens e mulheres das Forças Conjuntas da América. Hoje, 2,8 milhões de homens de farda estão prontos para cumprir nosso dever sagrado de proteger nosso lar na América e também no exterior. Como o presidente disse, as Forças Armadas da América são a força de combate mais poderosa do mundo. A missão que você e o secretário nos deram é, claro e não ambígua, entregar paz pela força avassaladora. E eu lembro todos de que as Forças Armadas da América podem alcançar qualquer adversário, a qualquer hora e a qualquer lugar que escolhamos. Servir essa nação é um incrível privilégio e estamos honrados de fazer isso todos os dias. Obrigado, senhor presidente. Presidente, obrigado. É uma honra que estejamos fazendo isso. E vamos assinar agora. Inscreva-se no canal para traduções simultâneas como essa e cobertura especial dos principais eventos do Brasil e do mundo. Trump. Eu acho que isso é coisa grande. E os aplausos, a sala se enche de aplausos. Trump, essa é grande. Você tem algumas perguntas quanto a algo? Vamos discutir o G20 em alguns instantes. Você, repórter. De onde veio a ideia para isso, presidente, e para o novo secretário de guerra? Que mensagem isso manda para os nossos aliados e para os adversários? Trump, eu acho que manda
uma mensagem de vitória. Eu acho que manda realmente uma mensagem de força. Muita força, muito mais forte do que qualquer um entenderia. E sabe, ter o grande equipamento é tão melhor. Olha para qualquer parte do equipamento. Os submarinos, por exemplo, estamos 20 anos à frente de qualquer outra pessoa. Ninguém nem se compara. E eu deixei, sabe, muito disso veio no meu primeiro mandato. Reerguemos nossas forças armadas. E aí depois teve a catástrofe do Afeganistão, onde desperdiçaram muito do equipamento. Uma quantidade relativamente pequena, mas ainda era muito no Afeganistão. General, eu acho que foi talvez o dia mais embaraçoso, mais vergonhoso da história do nosso país, a forma como aconteceu, a forma como foram para o aeroporto errado, deveriam ter ido para Bagram, o aeroporto local, com segurança. E você sabe o que aconteceu. Eu acho que foi o momento mais vergonhoso da história do nosso país, francamente. Foi sob o governo Biden e foi terrível. Nós iríamos sair, mas iríamos sair com força, dignidade, iríamos manter a base de Bagram. A Bagram fica a 1 hora da fronteira com a China, de onde a China faz armas nucleares. E teríamos, para a gente, um lugar construído há muitos anos atrás por dinheiro que hoje seria o equivalente a muitos bilhões de dólares. Não daria para construir as maiores pistas aéreas em termos de capacidade. E simplesmente deixamos ir. Tão estúpido. Eles eram tolos. Aquelas pessoas eram tolos. Temos as forças armadas mais fortes. E eu acho que isso indica que temos as forças armadas mais fortes. Nós tínhamos e ganhamos a Primeira Guerra Mundial, ganhamos a Segunda Guerra Mundial, tudo antes, como falamos, e tudo entre as duas. E nós éramos muito fortes, mas nós não lutávamos para ganhar, só não lutávamos para ganhar. Não perdemos nada, mas não lutávamos para ganhar. Poderíamos ter ganhado todas aquelas guerras rapidamente. Mas tomaram um caminho que eu acho que provavelmente era politicamente correto, mas não era correto para a nação. Então eu acho que o Departamento de Guerra manda esse recado. Repórter, você disse que esse nome é um reflexo de onde o mundo está agora. Como você justifica mudar para Departamento de Guerra quando você persegue a paz? Trump. Vamos conseguir a paz pelo fato de sermos fortes. Se não fôssemos fortes, os 7 acordos, as 7 guerras que eu descrevi agora, a maioria deles não teriam acontecido. Eles aconteceram por 2 motivos. Primeiro, o comércio. E segundo, força. Esses são os 2 motivos. E provavelmente a força seja até mais importante do que o comércio. Eu fiquei muito orgulhoso de tudo aquilo. Disseram que eram guerras que não dava para resolver. E nós resolvemos. E vamos resolver mais uma. Eu vou resolver. Mas sem a força, não teríamos resolvido nada. Repórter, você espera que o Congresso valide essa mudança de nome? Trump, vamos descobrir. Eu não sei se eles precisam também. Vamos assinar uma ordem executiva hoje, mas vamos descobrir. Vamos ver. Se eles fizerem isso, bom, a gente só vai ir forte com isso. A dúvida é se eles precisariam, mas a gente vai trazer isso para o Congresso, sim. Repórter, há muitas preocupações sobre a questão de gastos do Pentágono, como isso fica. Trump, nós não teremos que ficar tirando as tripas de lá em nada disso. Não vai ser tão caro, mas nós vamos começar a mudar algumas das coisas que estão estagnadas. Não vamos fazer as coisas como eram feitas no passado, quando mudaram alguns nomes que não deveriam ter sido mudados. O nome das bases, o nome do forte não deveria ter sido mudado. Majoritariamente não deveria. E muitos nomes foram revertidos. Muitas mudanças de nome foram revertidas a pedido das comunidades. Cada uma daquelas comunidades falou que queria o nome de volta, como a base Fort Bragg, por exemplo. O povo naquela comunidade queria de volta aquele nome. Se recusavam a chamar aquilo de qualquer outra coisa em Fort Bragg. Então não vamos gastar muito dinheiro com isso. Repórter, você falou com os europeus recentemente. Você falou sobre isso para eles? Trump, isso não tem nada a ver com ninguém além dos Estados Unidos da América, o povo da América. É com eles que eu falo de mudar o nome. Essa é uma mudança muito importante, porque é uma atitude. E nós sabemos como vencer. Estamos vencendo. E vamos vencer como você nunca viu. As fábricas que estão sendo abertas por todo o país. Vocês vão ver coisas acontecerem nesse país que ninguém espera. Temos mais de 17 trilhões de dólares em investimento e vindo do país adentro. Nunca fizemos nada que seja remotamente perto desse número. Nenhum outro país também.
Então, você vai ver coisas que são bastante incríveis, mas realmente isso se trata de vencer. Repórter, e sobre a questão das garantias de segurança com a Ucrânia? Trump, vamos trabalhar nisso, vamos ajudar. Olha, nós queremos salvar muitas vidas, vamos fazer alguma coisa a respeito. Eu acho que as pessoas esperam isso e nós vamos ajudar. A Europa vai ser a primeira de longe. E eles querem ser os principais nisso, eles querem ver isso acabar. Todo mundo quer ver isso acabar, o mundo quer ver. E vai, muito em breve, as coisas serão feitas. Você fica vendo. Repórter. Tentamos ouvir o repórter. Ele pergunta sobre ações para proteger valores americanos, incluindo os ataques no Irã. Essa é a função primária do Departamento de Defesa ou de Guerra? Trump. Isso depende. Nós não queremos que as drogas venham da Venezuela ou de qualquer outro lugar, e vamos ser muito duros com isso. E nós também não queremos tráfico humano. Não queremos ver pessoas entrando. Não queremos ver as prisões do mundo todo sendo esvaziadas e jogando os prisioneiros para cá para dentro, que é o que eles estavam fazendo no governo Biden, quando pegavam instituições psiquiátricas e lugares de pessoas que estavam seriamente doentes mentalmente, incompetentes mentalmente, perigosas mentalmente, e despejavam essas pessoas no nosso país. E estamos tentando tirar elas agora. O que eles fizeram, o que os democratas e o Biden fizeram para esse país, irá entrar na infâmia. O que eles fizeram no nosso país, e sabe, eles criaram a pior inflação que já tivemos. Isso não é nada comparado ao que eles fizeram com o povo do nosso país. E estamos tirando essas pessoas. E não é fácil quando tem esses juízes esquerdistas destruindo o nosso país. Mas nós ganhamos todas. No final das contas, ganhamos todas. É um processo difícil. Deveria ser fácil. E nós sabemos quem estamos procurando. Havia 11 mil assassinos que foram despejados neste país e já tiramos muitos deles. Em alguns casos são tão perigosos que é perigoso tirá-los porque eles vão entrar de volta. Mas pelos últimos 120 dias, 0 pessoas entraram. Dá para imaginar? Sou eu falando. Mas esses números são catalogados por Disney um grupo muito esquerdista de pessoas, e a estimativa é de que 0 pessoas entraram no nosso país. Pensa nisso. Há um ano atrás eram milhões de pessoas, milhões, estavam entrando. Você poderia olhar para eles e você poderia dizer, que problemão. E é isso que tinha no nosso país. Mas estamos tirando. E apesar disso, estamos fazendo muito bem. Sim, você, por favor. Brian, repórter. Tentamos ouvir, ele fala muito longe. Trump. O recrutamento é muito animador. Quando eu estava em campanha para o cargo, os números estavam aparecendo de que os números de recrutamento... General, você pode falar melhor do que ninguém. O recrutamento para todos os ramos das Forças Armadas e os policiais e bombeiros, e para tudo isso, tudo que tinha a ver com o serviço público, os números eram horríveis. Estavam em recordes negativos e agora estão com recordes positivos. Todo mês quebramos o recorde para recrutamento. Estamos cheios, Exército, Força Aérea, Guarda Costeira, Fuzileiros, Marinha. E minha linda, eu adoro o Comando Espacial. Eu falo do Comando Espacial. A Força Espacial tem lista de espera para entrar. Há um ano atrás, 1 ano e meio, quando eu passei a liderar nas pesquisas, o que foi muito cedo na eleição, isso realmente ajudou com o recrutamento. E quando eu venci, de 5 de novembro em diante, tem sido inacreditável. E ao longo dos últimos 4 ou 5 meses, simplesmente estamos de volta. Era difícil ter policiais. Agora, os departamentos estão enchendo. Todo mundo quer ser policial ou uma policial. Então é incrível. O general quer falar sobre isso. Chefe do Estado-Maior Conjunto falando. Senhor, o recrutamento é incrível. O serviço que fazemos para a América é incrível e eu acho que um investimento disso volta ano a ano, conforme os jovens da América veem a importância do serviço público, sejam os oficiais ou mesmo os policiais e os bombeiros e serviços de resgate, algo importante que eu pessoalmente encorajo e eu sei que todo mundo no governo também encoraja. E Pete, sobre o recrutamento, Hexet falando. O Fort Benning, eu estava no Fort Benning, que acabou de receber um novo nome ontem, e estava vendo o treinamento básico. E eles estão tão cheios que sequer conseguem lidar com todo o recrutamento. Tem sido histórico o surto de recrutamento que tem acontecido aqui no departamento, eu ia dizer de defesa, bem, no departamento de guerra.
E você quase fala de uma mudança de cultura, de atitude, o sentimento de que o país mudou, o serviço voltou. Havia famílias militares que falavam, no ano passado, eu não sei se eu posso recomendar para alguém que se aliste, para meu filho ou para minha filha, dado que foi feito com as nossas Forças Armadas. Você ouvia isso de novo e de novo e de novo. E eu ouço dessas mesmas famílias militares agora, senhor. E eles dizem, eu recomendo aos meus filhos que eles entrem nesse departamento, nesse Pentágono, sob esse comandante em chefe, que sabe que irá cuidar deles e eles querem servir. É histórico. É um reflexo do quão motivados os americanos estão sob sua liderança, senhor. Trump, isso se trata de espírito, de amor ao país. Eu acho que o espírito das corporações, como dizem, temos talvez mais agora do que jamais tenhamos tido. Ver a mudança ao longo de um período de menos de um ano, eu diria, ninguém queria entrar nas Forças Armadas. Agora todo mundo quer entrar nas Forças Armadas. Jennifer, você quer? Repórter falando. Em 2019 houve aquele incidente do fuzileiro naval na Coreia do Norte. Você falou alguma coisa a respeito disso, ou planeja dele sair com a Coreia do Norte? Trump, eu não sei nada sobre esse assunto. Eu vou ter que me informar, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei nada sobre o incidente. Eu estou escutando pela primeira vez de você. Tentamos ouvir a repórter, ela fala muito longe do microfone. Trump responde, eu ouvi isso há pouco, logo antes dessa coletiva de imprensa. E eu diria que eles eram imigrantes ilegais. E a ICE só estava fazendo seu trabalho. Mas eu não sei nada sobre a questão que aconteceu agora há pouco, ok? Repórter. Mas não houve repercussão do que a Coreia do Sul falou? Quando o presidente estava aqui na semana passada, Trump responde, bom, eles têm o direito de vender carros no nosso país, não é como se fosse um acordo unilateral. Tentamos ouvir a repórter, ela fala realmente longe do microfone, o áudio está muito baixo aqui no ponto. Trump responde, queremos nos dar bem com outro país e queremos ter uma força de trabalho estável. E, conforme eu entendo, temos muitos imigrantes ilegais. Alguns que não são o melhor tipo de pessoa. Temos muitos imigrantes ilegais trabalhando aqui. Então, sabe, estamos trabalhando, é o que temos que fazer. São pessoas que entraram na época do Biden, entraram ilegalmente, entraram no país adentro e temos que fazer nosso trabalho. Repórter. Você pedirá ao Congresso para aprovar uma legislação contra o crime com o que você está fazendo com a federalização das forças de segurança em DC. O que vai estar nesse projeto de lei? Trump, a primeira questão é as fianças de pessoas que saem sem pagar nada. Quando isso começou a aparecer, foi aí que você viu as pessoas, o crime disparando. Que desastre. Ou você faz um crime e não tem que pagar fiança para sair. E aí sai na rua e mata mais alguém. É o que acontece, e acontece muito frequentemente. E essa é uma das coisas. E outra das coisas que você está lendo é que terá dureza, um certo tipo de dureza. Eu tenho que falar que um dos elementos de fascínio das pessoas quanto ao último período de tempo tem sido o que aconteceu em DC. Então, nós fomos de ser uma das cidades mais perigosas do nosso país ao que eles chamam de uma cidade segura. É uma cidade totalmente segura. Na verdade, eu vou ter um jantar em Washington, D.C. na semana que vem. Eu não faria isso antes. Eu teria uma obrigação de não fazer antes de eu ter entrado no cargo, ou mesmo logo no início do mandato. As coisas eram tão corruptas, tão perigosas aqui nas ruas. Então, Washington, D.C. tem tido virtualmente nenhum crime. Temos até uma prefeita que está admitindo isso. Sabe, ela é esquerdista, ela é democrata, sem ofensa, mas ela é alguém que não tem se dado tão bem com os republicanos ao longo dos anos. Mas ela disse que nunca viu nada como isso. Então, Washington, D.C. é uma cidade totalmente segura. Não temos virtualmente qualquer crime. Ela passou de ser a cidade menos segura nos Estados Unidos para ser uma das mais seguras, talvez a mais segura nos Estados Unidos. E isso é um elogio tremendo às nossas Forças Armadas, o que fizemos. A Guarda Nacional fez um trabalho fantástico. Sim, você, por favor, repórter. Ele fala longe do microfone, mas ele pergunta sobre uma cúpula de liderança envolvendo as executivas da Big Tech ontem. Trump responde, nós não falamos sobre esse assunto, mas ele tem feito um trabalho fantástico. Ele é respeitado por todo o país. Ele é um líder. E ele tem feito um trabalho simplesmente fantástico. Nós não discutimos nada a ver com o seu futuro. Eu sei que ele seria muito bom nisso.
O repórter pergunta sobre o bloqueio de Alligator Alcatraz numa prisão na Flórida. Trump, eles fizeram um trabalho fantástico construindo isso, o governador e todo mundo que foi envolvido. É realmente uma instalação incrível. E está colocando pessoas que ficam ali normalmente por um período muito curto de tempo antes de serem deportadas de volta para os seus países. Como vocês sabem, nós nos focamos em criminosos antes de qualquer outra pessoa. E estamos tirando milhares e milhares de criminosos das ruas todos os meses. Alguns deles são assassinos. E eu acho que a Flórida fez um ótimo trabalho ao ter construído aquela instalação, seja Alligator Alcatraz ou qualquer que seja o nome. Eu visitei, eu fui para lá com o governador e com outras pessoas. Eu acho que o Nick estava lá e o Tom Homan tem passado muito por ali. Muita gente tem passado por ali e é uma instalação incrível. Não é um hotel. E não é para ser um hotel mesmo, mas fizeram um ótimo trabalho. Eu estou muito feliz com a decisão do juiz. Repórter, sobre o ataque ao cartel venezuelano. Maduro disse que você está querendo mudar o regime com a força militar. Qual a sua reação a isso? Trump, não estamos falando disso, mas estamos falando sobre o fato de que houve uma eleição que foi muito esquisita, para colocar de forma branda, e estou falando de forma muito elogiosa. Eu só posso dizer que bilhões de dólares de drogas estão chovendo o país adentro, vindo da Venezuela. As prisões da Venezuela foram abertas e jogadas, despejadas do nosso país. Pegaram os prisioneiros, gente do Tenderágua, os piores prisioneiros que você pode imaginar em qualquer momento, estão agora vivendo alegremente nos Estados Unidos da América. Muitos deles nós já removemos. Não é fácil tirar eles, devido ao sistema esquerdista com o qual estamos lidando, em muitos casos. Não em todos, mas bilhões de dólares de drogas estão chovendo para cada Venezuela e de outros países. Olha, China, o que eles estão fazendo com o fentanil é uma coisa horrível. Vem através do Canadá e também vem através do México. Mas muito disso vem através da Venezuela. A Venezuela tem sido um péssimo agente e nós entendemos isso. Quando você olha para aquele barco, olha só para aqueles sacos, o que quer que seja que eles estavam transportando. Sabe o que aqueles sacos representam? Centenas de milhares de gente morta nos Estados Unidos. É isso que aqueles sacos eram. Repórter, tem sua reação à reportagem dessa manhã? Trump, eu estou com o pessoal aqui, nós vamos ver do que se trata. Vamos ver do que se trata, então vamos primeiro falar sobre agora essa questão. O pessoal aqui quer trabalhar no departamento de guerra, hein? Repórter, e sobre... E sobre a questão armamentista depois do tiroteio em Minneapolis, Trump, nas Forças Armadas? Repórter, não. Trump, bom, não vamos falar disso agora porque não é uma questão militar. Quer falar, Pete? Não, Pete não quer falar sobre isso, então vamos falar depois. Repórter, quem você culpa por ter perdido a Índia para a China, presidente? Como foi seu post no outro dia? Trump, bem, eu estou muito desapontado com a Índia. Eles estão comprando tanto petróleo da Rússia, sabe? Eu já deixei eles saberem disso. Colocamos uma tarifa imensa na Índia, uma tarifa muito alta, 50%. Eu me dou muito bem com o Modi, como vocês sabem. Ele esteve aqui alguns meses atrás. E, na verdade, nós fomos para o Rose Garden aqui do lado e a grama estava tão molhada. Era um péssimo lugar para uma coletiva. Eu disse, temos que colocar ali uma pedrona branca que lembre a Casa Branca. E fizemos aquela coletiva ali na grama. Foi a última coletiva que eu fiz na grama, porque estava todo mundo ali úmido. Todo mundo pegou a grama molhada e arruinou os sapatos. E já fizemos uma mudança com o pavimento. Repórter. Você mandou tropas para Porto Rico, mandou navios para o Caribe. Você derrubou aquelas drogas. Por que esse crescimento militar? Trump, porque somos fortes contra as drogas, não queremos que as drogas entrem. Sabem, sempre falam, perdemos 95 mil, 100 mil. Eles já falam isso há 20 anos. Eu acho que nós já perdemos 300 mil pessoas no ano passado. Eu conheço famílias que perderam um filho. Essas famílias nunca vão ser as mesmas. Eu conheço uma família que perdeu a filha, a sua linda filha. Na verdade, era como se ela tivesse tomado alguma coisa que ela achasse que era
algum remédio pequeno e, na verdade, estava cheio de fentanil. O tamanho da cabeça de um alfinete e você morre. Nós vamos parar as drogas. Olha, seja 100 mil, mas não é, são 300 mil, 350 mil pessoas que morreram no ano passado de drogas. Nós não vamos mais deixar isso acontecer a esse país. Pense nisso, se você está numa guerra e se você perder 350 mil pessoas, perdemos 600 mil pessoas entre Gettysburg e todas aquelas guerras, na Guerra Civil, nós perdemos o quê? Foram 600 mil pessoas. E estamos perdendo metade disso todo ano para narcóticos. Não vamos deixar acontecer. Pensa nas guerras. E se perdêssemos 600 mil pessoas numa guerra, nós estamos perdendo esses números a cada 2 anos, talvez mais que isso. Então, 300 a 350 mil pessoas. E quando eu vejo os barcos entrando, como aquele que estava cheio de drogas no outro dia, provavelmente fentanil, todos os tipos de drogas, nós vamos eliminar eles, neutralizar eles. E se as pessoas querem se divertir indo em alto mar ou até na costa, eles estão em problemas. O tráfico através de barcos está substancialmente mais baixo naquela areazinha onde aconteceu, hein? Aquilo lá é uma passagem, eles chamam de passagem para os Estados Unidos. E o tráfico com navios desceu muito naquela passagem. Dá para imaginar por quê. Qualquer um que viu aquilo e diria, tudo bem, eu não vou passar por aí não. Talvez até os pescadores falem, acho que eu não vou pescar ali não. Repórter. Pergunta sobre jatos voando da Venezuela perto dos Estados Unidos. Trump, eu diria que eles vão estar em apuros. Eu ouvi que isso aconteceu. Não foi exatamente por cima daqui, não foi como descreveram, mas eu ouvi sobre isso, talvez façamos algo a isso. E eu vou te falar, em general, ele olha para o chefe do Estado-Maior Conjunto. Se eles voarem por aquela posição, você ou seus capitães possam tomar uma decisão, talvez, sobre o que vocês querem fazer, hein? Repórter. O quão perto os jatos da Venezuela chegaram? Trump, eu não quero falar disso, mas se eles nos colocarem em uma posição perigosa, eles vão ser abatidos. Muito obrigado a todos. Então, nós agora vamos falar sobre o G20 e eu vou deixar esse pessoal voltar para o departamento de guerra e descobrirem como manter a paz, ok? Muito obrigado. Aguardamos para ver se haverá mais perguntas. Agora, uma ordem executiva sobre o G20. Assessor, para o G20, nós temos mais uma ordem executiva, e, na verdade, essa última do Departamento de Guerra foi sua ordem executiva de número 200, desde que você entrou no cargo. Isso é mais do que o Biden fez em todo o seu mandato, é mais do que o Obama em qualquer um dos seus 2 mandatos. Então, parabéns, senhor, pela conquista. Trump, é verdade, mas, o Biden nunca assinou nenhuma, não. Foi assinado por aquela caneta automática. Então, na verdade, estamos muito, muito mais na frente. Assessor, essa é a ordem executiva número 201, senhor. Ela tem a ver com reféns americanos detidos de forma errônea. Isso permite que haja ação no exterior e dá força para sua administração para que tenha ferramentas para tirar os reféns americanos que estejam presos no exterior. O Adam Boulder aqui é parte do arquiteto desse projeto. Trump, Adam, isso é incrível. Pode falar de quantos reféns nós removemos, nós 2 juntos, eu e você, e algumas outras pessoas que conhecemos, eu e algumas outras pessoas que você não conhece, mas nós tiramos muitos reféns de cativeiro, por favor. Adam falando, você trouxe 72 reféns de volta desde o início do mandato. Comparado com Biden, 20 reféns foram tomados como reféns durante o mandato de Biden, você está 72 no positivo e 20 no negativo. Então, quando você falou que esse era o foco primário, eu te digo que o trabalho é fácil por causa de você. E também não estamos pagando nada. O assessor Trump, eles pagavam 6 bilhões por 5 pessoas, eu ficava ouvindo esse número. 6 bilhões, mais de 6 bilhões, para conseguir, tipo, uma pessoa. E conseguem 6 bilhões por isso. Falaram que era o príncipe do caos. Ele era o principal traficante de armas em qualquer lugar do mundo. E libertaram esse cara e ainda pagamos para libertar alguns reféns. Então não fazemos mais isso. Uma vez que você paga, muita gente, de repente, começa a desaparecer, começam a sequestrar repórteres também. Eles pensam que os repórteres vão dar muito dinheiro pelo resgate. E
E de mim vão receber. Vou cuidar muito bem de vocês, hein? É melhor eu falar bem disso agora, que senão vocês vão começar a fazer manchete. Mas eles estavam pegando repórteres, estavam sequestrando todo mundo. E, em particular, quando você paga o tipo de resgate que o Biden e o Obama, eles pagam um tipo de dinheiro pelo resgate que é maluco. Nós não pagamos. E se você não paga, eles falam que eles veem que não é mais um negócio lucrativo. Sebastian Gorka falando. Realmente é o Rick Grenell, Steve Witkoff e outras pessoas trabalhando nisso. Mas com o que você está assinando hoje, você está colocando uma linha na areia de que os cidadãos americanos não vão ser utilizados como moeda de troca. Isso dá ao seu secretário de Estado, Marco Rubio, as mesmas ferramentas para punir países que sequestrem nossos cidadãos de forma errônea, da mesma forma que podemos punir aqueles que patrocinam terrorismo. Isso é uma ordem executiva muito significativa que você está assinando. Trump, muito bem, você está fazendo um ótimo trabalho. Gorka, então ela que lida com reféns no Conselho de Segurança Nacional, a Julie. Trump, você gostaria de dizer algumas palavras? Julie falando. Sim, isso é uma ordem executiva impressionante para a ação executiva contra esses adversários externos que sequestrariam nosso povo. Eles agora sabem que estamos olhando. E não é aceitável. Se você pegar reféns americanos, você vai pagar. Trump, sabe, o Adam desistiu de um emprego onde ele estava ganhando uma quantidade tremenda de dinheiro, coisa grande. Ele era topo de linha em Wall Street. E ele queria fazer isso. Ele queria lidar com a questão dos reféns. Eu ofereci outros empregos para ele, ótimos empregos. Ele disse, e na verdade eu fiquei chocado, que ele queria trabalhar com as negociações para os reféns. E é incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Alguém tem mais perguntas a respeito disso? Sobre esse assunto tão importante? Repórter. Você mostrou muita liderança ao lutar pelos americanos e pelos humanos. E Biden estava negativo. Eu acho que isso manda uma mensagem de que não negociamos, ficamos fortes. É isso? Trump, Sebastian Gorka, chefe de contra-terrorismo, falando. Foi dito que tínhamos entes queridos faltando durante o governo Biden, mas o Conselho de Segurança Nacional de Biden disse para as famílias não ficarem falando sobre os reféns, para que não ficassem criando qualquer pressão sobre o Biden ou sobre o Jake Sullivan, o principal propagador do boato da Rússia. Esse governo se encontrou com essas famílias semanalmente, com pessoas como Adam, você mesmo, senhor, e seus enviados, estão fazendo tudo para fazer com que todos os americanos voltem para casa. Não estamos dizendo para que não falem dos seus entes queridos, estamos trazendo eles para casa. Trump, eu posso te contar uma história. É de algumas semanas atrás, incrível. Noticiaram muito pouco, mas deveriam ter escrito mais. Era o chefe da Bielorrússia, uma pessoa forte, um líder forte, muito respeitado. Ele soltou 16 reféns. O John Cole, um advogado, um ótimo advogado, na verdade, um dos melhores advogados. John Cole estava lá e ele ouviu que tinham reféns. E vocês sabem sobre isso. Ele soltou 16 pessoas. E eu quero agradecer ao presidente da Bielorrússia. Mas enquanto o John estava por ali, eu acho que eles tinham outros 1.400 reféns, não nossos, mas de lugares pelo mundo todo. E era um lugar durão, hein, para ser justo. 1.400. E eu acho que eles vão soltar muitos daqueles 1.400. Eu acho que muito poucos nós basicamente conseguimos os nossos de volta e nem pagamos nada. Mas eu dei meu respeito ao líder do país, que novamente ele é um homem muito forte. Tem 1.400 ou 1.500, um número grande ali. E estamos falando de soltá-los. Alguns são políticos, eu acho que muitos deles são políticos. E parece que vão ser soltos em algum momento. Então é uma coisa grande. Tem que respeitar o país. Se eles respeitam você, se eles respeitam o país, eles soltam os reféns. Senão você tem que pagar 6 bilhões de dólares. 6 bilhões, dá para acreditar? Pagar 6 bilhões de dólares. Repórter.
Ele fala muito longe do microfone, tentamos ouvir, mas o áudio vem baixo aqui no ponto do repórter. Trump, temos uma mulher incrível, que era uma oficial eleitoral, e ela viu fraudes no Colorado, e ela viu isso como algo horrível. E ela disse, o que está acontecendo aqui? E ela foi até a máquina, e ela tentou abrir para descobrir se havia algum tipo de fraude, e disseram para ela, se você encostou nessa máquina, ela disse que sim, e prenderam ela. Prenderam ela ao invés de quem estava fraudando. É uma questão estadual, então é difícil fazer qualquer coisa quanto a isso. Mas nós vamos fazer algo. O que fizeram no Colorado, olha, Colorado foi para votos totalmente pelo correio. Significa que trapaceiam e é por isso que perderam. Esse é um dos motivos. Mas esse é um dos motivos pelos quais perderam todo o comando espacial que agora vai para o Alabama. Mas quando você tem votos pelo correio, não há nada além de trapaça. Mas essa mulher é uma verdadeira patriota. E colocaram ela na cadeia por um longo tempo. Ela tem 72 anos de idade ou 73 anos de idade. E ela queria descobrir. Ela não fez nada de errado. Ela encostou na máquina, ela olhou para a máquina, estava tentando descobrir o que estava acontecendo. E eles foram lá e prenderam ela por fazer isso. Deveria ter sido o inverso. Eu estou feliz que você trouxe isso à tona. Deveriam soltar ela. Soltar ela. Obrigado. Você. Repórter. Ele pergunta sobre a estratégia para soltar os reféns. Trump responde, eles nos respeitam. Eles sabem que a gente não vai ficar pagando. O Adam é um ótimo negociador. O Steve Witkoff é um ótimo negociador. O Sebastian é um ótimo negociador. E todos são inteligentes. Eles são negociadores naturais. Algumas pessoas não são negociadores natos e não dá para fazer nada sobre isso. Eu gostaria de dizer que respeitam. Sabe, eu digo que façamos o que tenhamos que fazer, mas conseguimos soltar muitos reféns e vamos continuar a soltar. Enquanto vocês estão trabalhando agora? Eles respondem, não temos muitos sobrando. Trump, nós conseguimos de volta a maior parte dos reféns americanos, conseguimos a maior parte. Repórter, e sobre o resto dos reféns em Gaza? Trump, estamos em negociação profunda com o Hamas. Nós dissemos, soltem todos, agora, soltem todos. E coisas muito melhores vão acontecer para eles. Mas se não soltarem todos, vai ser bem complicado, vai ser sujo. Essa é a minha opinião. É a escolha de Israel, mas vai ser a minha opinião. Você tem que soltar. Tem mais ou menos 20 vivos, 38 mortos. Pessoas jovens lindas, mas estão mortas. E os pais querem os cadáveres tanto quanto, ou quase mais, do que se o filho ou a filha estivesse vivo. Mas tem muitos cadáveres que estão saindo como parte dos acordos. Tem 20 pessoas vivas, talvez alguns tenham morrido recentemente, é o que eu tenho ouvido. Eu espero que isso esteja errado. Mas você tem mais de 30 corpos. Dá para acreditar? Estamos negociando e sabemos que pelo menos 30 pessoas estão mortas e estamos negociando para soltar os corpos. Os pais querem tanto aqueles corpos de volta, como se estivessem vivos. E eu falei disso no outro dia. Nós queremos todos os 20 reféns. Não queremos 2. Sabe, eu, meu povo, Steve Witkoff, o Jared Kushner trabalhou muito bem nisso, mas fizeram sair muita gente. Faltam só 20 agora. E eu sempre falo, quando chega nos últimos 10 ou 20, você não vai conseguir soltar eles, a não ser que você faça muita coisa. E fazer muita coisa, isso significa capitular, o que também não é bom. Mas outro dia eu postei, solte todos, solte todos. Não vamos ficar dando um refém essa semana e daqui a 2 meses dá mais 2. E temos essa negociação que está acontecendo. Repórter, qual é o maior desafio agora? O que o Hamas quer? Trump, estão perguntando por algumas coisas e você tem que entender, você tem que lembrar. As pessoas esquecem, talvez esqueçam o 7 de outubro. Então você tem que colocar isso na equação de forma muito firme.
Algumas pessoas negam, algumas pessoas negam. É maluquice. Eu vi fitas disso, é tão violento quanto dá para imaginar, e muitos de vocês viram os mesmos vídeos. Então não é uma situação fácil, isso tem que estar na equação. Faltam cerca de 20 pessoas que queremos tirar. Queremos os corpos também. E os pais. Eu nunca vi nada parecido com isso. O nível de amor que eles têm, eles querem de volta seus filhos. E sabem, eu vejo manifestações, grandes manifestações em Israel contra os reféns. Não é sobre a guerra, é sobre os reféns. O que coloca Israel em uma posição delicada. É difícil ter uma guerra quando tem uma situação assim. Tem pessoas que querem aqueles 20 reféns de volta e querem demais. E tem tudo que está envolvido nisso. Trump, muito obrigado a todos vocês. Eu acho que podemos fazer mais umas 2 ou 3 perguntas. Eu não tirei folga, na verdade eu estava aqui, sabe? Mas eu não fiz uma coletiva de imprensa. E aí disseram, coisas ruins aconteceram ao presidente. É fake news, é fake news. Mas sabe, o Biden ficou sem coletiva de imprensa por 1 ano. E eu nunca vi nada como isso. E quando ele tinha uma coletiva de imprensa, aí perguntavam, de que sorvete você gosta? Ele dizia baunilha. Quantas vezes me perguntaram alguma coisa assim? Qual é o seu sorvete preferido, senhor? Ah, é baunilha. Ah, tá bom, já deu. E aí eu não preciso passar por isso, mas todos nós nos divertimos. Eu só faço isso por um motivo, porque eu acho que é bom pelo país. E nós somos muito transparentes. Nunca houve transparência como nós temos agora. Não temos nada a esconder. Então, muito obrigado a esse grupo. Ótimo trabalho. Então, vamos falar da Flórida, o grande estado da Flórida agora, porque vai ser uma coisa muito animadora que vamos receber o G20. E conforme celebramos o aniversário de 250 anos da nossa nação no ano que vem, os Estados Unidos vão ter a honra de hospedar exatamente isso, a cúpula do G20, bem aqui na América pela primeira vez em 20 anos. Nessa tarde estou animado de falar que a cúpula do G20, e eu posso ler os países que estamos discutindo aqui, mas você sabe quem são. Alguém quer que eu liste eles? Alguém quer que eu leia a lista? Tudo bem para vocês se eu não ler? Mas isso vai acontecer em uma das maiores cidades do nosso país, a linda Miami, Flórida, onde temos prefeito Juárez está com a gente. E eu quero agradecer ao Francis por estar aqui. Eu pensei que ele estivesse bem aqui. Sabe, faltaram alguns votos. Não é tão fácil quanto falam, não é? Não é tão fácil, né? Ele brinca. Mas ele é muito popular na Flórida. Está sendo organizado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que está bem aqui. Olá, Scott. Ele está bem ali, um cara lindão, altão, mas ele anda muito rápido. A esposa faz um bom trabalho. E a Caroline faz um ótimo trabalho, hein? E a Caroline não faz um bom trabalho? E comparado com aquela pessoa do último governo? Não quer falar disso, Caroline? Não quer comparar? Bom, nós estamos muito felizes com a Caroline. Mas o Scott Bessent, ele está fazendo um trabalho fantástico. Estamos muito orgulhosos dele. Ele está muito envolvido com o G20. E o diretor da NEC, Kevin Hassett, que é um cara realmente talentoso, realmente pensaram em colocar ele em outro cargo e vamos descobrir sobre isso muito em breve. Eu não sei, eu não vou perguntar agora. Quem não ia querer? Eu acho que é a maior posição no mundo. Sabem, você vem, faz um discurso e aí você some por 30 ou 40 dias. E aí você vem e faz outro discurso e aí, dependendo do que você quer dizer, o mercado sobe ou desce. Eu nunca vi uma posição mais fácil que essa. Mas você precisa de bons instintos e agora a gente tem alguém que não tem bons instintos. Nós chamamos ele de tarde demais. Mas nós vamos nos focar em desencadear a prosperidade econômica ao eliminar regulações e vamos destravar energia acessível e tecnologias pioneiras, e vai ser muito importante. Os Estados Unidos já está liderando pelo exemplo. Eles pensam que qualquer pessoa que eles já viram
incluindo alguns desses lugares, são simplesmente inacreditáveis o que estão construindo. Se você gasta 50 milhões de dólares em um shopping, em algum lugar, vai ser um prédio grande. Mas quando você gasta 50 bilhões de dólares em essencialmente um prédio, temos prédios sendo erguidos por 50 bilhões de dólares, que vão construir a própria eletricidade. E muitas delas já receberam licenças e estão começando construção. Algumas já começaram há algum tempo. E muito cedo no governo, nós deixamos que eles façam isso. Nós temos, obviamente, uma rede elétrica que é antiga, já está aí há muito tempo, nunca poderia ter administrado o tipo de números com eletricidade que temos agora, e estamos deixando eles construírem suas próprias usinas. Estão construindo as próprias usinas com a própria estrutura. Então, eles fazem seu prédio, a própria estrutura e a própria usina elétrica. Como, por exemplo, Nova York, onde eu cresci, e outros também fazem eletricidade, estão fazendo para Nova York. E aí isso é para inteligência artificial, eles vão fazer as próprias usinas. E aí temos muitas das fábricas automotivas que não vão precisar desse tipo de eletricidade, mas têm o direito de fazer isso. Então, estamos permitindo que as companhias construam usinas elétricas. Elas essencialmente se tornam companhias elétricas, não é, Scott? Se você pensar nisso. E nós vamos acabar com mais eletricidade do que a China. E vai ser construído sem custo para a gente. E eu estou falando, construam mais do que vocês precisam, e aí podem vender de volta a eletricidade para a América. Então vocês ainda vão poder vender de volta para a rede elétrica sem qualquer custo ao contribuinte americano. É muito animador. E francamente, se não tivéssemos feito isso, não estaríamos liderando com IA. Talvez não estivéssemos fazendo qualquer IA. Demoraria 20 anos para conseguir uma aprovação. Então, estão construindo quantidades imensas de energia enquanto falamos. Nós eliminamos 5 trilhões de dólares de regulações federais. Outra coisa grande desde que eu tomei posse. E se você lembrar, no primeiro mandato, nós eliminamos mais regulações do que qualquer outro presidente na história. Você pode somar os 4 principais e não chegariam sequer perto do que estamos fazendo agora. É um dos motivos pelos quais tivemos alguns dos 4 anos economicamente melhores do que qualquer presidente. E isso vai ser ainda maior. Vai deixar para trás por muito quando essas usinas começarem a chegar perto de abrir. Você vai ver números que nós não vemos há muito tempo. E nós também aumentamos a produção de petróleo para mais de 300 barris de petróleo por dia. Os salários do trabalho braçal estão subindo na taxa mais alta, com trilhões de dólares de investimento que estão chovendo os Estados Unidos adentro. Vão ser mais de 17 trilhões de dólares muito em breve, e ninguém nunca pensou que algo como isso seria possível. O que tornou isso possível foi, primeiro, estavam felizes com a eleição de 5 de novembro e o que aconteceu com a eleição, e número 2, as tarifas. Estão trazendo os países para dentro. E é tão vital para o nosso país. Agora está diante dos julgamentos, dos tribunais, e eu acho que vamos ir muito bem. Temos 4 grandes opiniões, como vocês sabem, 4 grandes votos que já foram a partir disso, e em muitos casos, juízes nomeados pelo Obama, que sentiram que deveriam fazer o que era certo pelo país. Então, eu respeito muito isso, respeito o que estão fazendo, mas temos opiniões muito fortes, e vai acabar na Suprema Corte. E é vital para o país. É absolutamente vital. Em um nível que jamais achávamos que estaríamos, e é por causa das tarifas. Os países estão vindo para cá e você evita tarifas se você construir aqui. Se você não construir aqui, você paga muito dinheiro. Então as pessoas vêm e constroem aqui. E não é diferente do que outros países fizeram com a gente. Mas nós temos uma grande vantagem quanto a outros países. Nós temos um mercado que nós erguemos durante os 4 anos que tivemos antes. Tomamos uma liderança durante aquele primeiro mandato. Então é uma coisa muito animadora. Mas eu fico ansioso para mostrar nosso incrível sucesso para o mundo quando nós visitarmos Miami no ano que vem. E o prefeito Soares, realmente um senhor altamente respeitado, ele é amado pela cidade. E nós vamos fazer um ótimo trabalho com isso, vamos trabalhar juntos e fazer um trabalho fantástico. Prefeito, quer falar algumas questões? Prefeito de Miami, Juarez, falando. É uma tremenda honra estar aqui na sala oval. Só de ver aqui para a placa, incrível. Realmente foi bem feito. Como você sabe, senhor presidente, você foi eleito por dígitos duplos. O primeiro republicano em anos a vencer no condado de Miami-Dade. E você fez isso. E em Miami o que estamos fazendo é que estamos seguindo com as promessas. Mantemos as pessoas seguras, tornamos a energia acessível, crescemos demais nos últimos 10 anos e temos alguns dos melhores ecossistemas do mundo. Isso não é só uma decisão geracional para a cidade, mas coloca a cidade
no mapa como uma das grandes cidades globais. Temos todos os trabalhadores de Miami que estão trabalhando nas indústrias de hospitalidade focados, todos os pequenos comerciantes que vão se beneficiar economicamente com o G20. Trump, o benefício é tremendo, vai trazer milhões e milhões de dólares. Prefeito, e quero dizer obrigado por acreditar em nós e obrigado por destacar nossa cidade quando temos nossa melhor indústria em 11 anos e estamos fazendo história também com menores impostos. Então, seguindo a sua agenda de América em primeiro lugar, estamos tendo esse sucesso em Miami. E Miami, melhor cidade no mundo, acredite. Trump, vamos ver vocês por ali. Eu vou estar ali antes mesmo disso, mas vamos ver vocês ali. Scott Bessent, secretário do Tesouro, falando. Estamos tendo o G20, e o G20, o que é importante é que a iniciativa de America First do presidente americano significa não só que a América está à frente, significa que a América lidera. Teremos os líderes do mundo em Miami no ano que vem para destacar o início do segundo mandato do presidente Trump. Já estaremos 1 ano e meio mandato adentro, teremos os acordos comerciais, fiscais e de paz. Nós tornamos os Estados Unidos o melhor lugar para vir e começar um negócio. A certeza com a regulação, com os impostos e com a energia. E será um evento muito animador. E os Estados Unidos, assim como o presidente estava falando mais cedo a respeito do Departamento de Defesa se tornando o Departamento de Guerra, os Estados Unidos voltaram para o palco internacional como um líder. Nós trouxemos o G20 de volta para o básico. Vamos fazer funcionar para o povo americano, melhor do que jamais antes. O G20 se tornou meio que um G100 no último ano. Não, vai ser um grupo concentrado em Miami, vendo o melhor que a América tem a oferecer graças ao presidente Trump. Trump, muito obrigado. Que ótimo trabalho você está fazendo. Kevin, quer dizer algumas palavras? Kevin, senhor presidente, eu acho que essa reunião do G20, onde os líderes globais vão vir para a grande cidade de Miami, vai ser visto como um dos principais encontros da história global devido ao que vai acontecer. A era de ouro da América será documentada e você terá um dos melhores discursos escrito para você que você já viu. Porque vamos falar disso ano que vem. Trump. E muitas dessas fábricas automotivas vão estar abertas até lá e muitos trabalhos vão estar chovendo aqui país adentro. Mônica, quer dizer algumas palavras? Mônica, obrigada, senhor presidente. Estamos muito ansiosos para ter os Estados Unidos da América recebendo o G20 em setembro do ano que vem e também queremos ver isso como uma amostra da visão, força, inovação e poder da América sob a sua liderança, senhor presidente. Vai ser o G20 na era de ouro trumpiana. Trump, alguma pergunta sobre o G20? Sobre o G20. Repórter. Você disse há um instante atrás que você elogiava muito o trabalho de Kevin. Trump, sim, eu elogio muito, eu acho que ele é fantástico. Ele é o seu cara? Trump, eu não falei isso, eu disse que ele é fantástico. Eu meio que sei quem eu vou escolher, mas eu não falei ninguém em particular. Mas o Kevin certamente é um dos 3. Dizem 4, mas provavelmente 3. E ele é uma pessoa altamente respeitada. Ele fala um adendo sobre os candidatos para assumir a Fed, o Banco Central Americano. Trump, às vezes você precisa subir os juros para parar a inflação. Tivemos a pior inflação em um século no governo Biden. Isso realmente machucou as pessoas. Mas os custos baixaram, os custos de energia baixaram muito. E sabem, quando a energia baixa, tudo baixa. E nós abaixamos o preço das mercadorias e o preço dos ovos. Vocês lembram naquela primeira semana quando vocês estavam gritando comigo sobre os ovos e eu disse, eu não sei nada sobre isso, eu acabei de entrar, é problema do Biden. Mas nós abaixamos o preço dos ovos para números realmente baixos. Então os custos estão baixos para as pessoas. E sabem, uma coisa que eu falei é que os democratas têm essa narrativa falsa. Eles falam, os preços subiram. Eles falam umas coisas que são inacreditáveis. E se você olha para a energia, eu acho que você vai chegar até $2 pelo galão de gasolina para os carros. Estava 4 ou 5 sobre os democratas. Isso é simplesmente um corte imenso. E falando em cortes fiscais, nós demos para vocês o maior corte fiscal na história, na lei que acabamos de aprovar. O maior corte fiscal na história. E não vai ter imposto sobre gorjeta, não vai ter imposto sobre a previdência, não vai ter imposto sobre hora extra. Uma das coisas grandes é que você compra um carro e aí você financia o carro e você pode deduzir do imposto o juro do financiamento. As pessoas ricas gostam de falar sobre abater imposto. O pessoal da classe média nunca recebe, mas eu consegui para eles um dos melhores
uma das melhores deduções de imposto. Jennifer, você, repórter, tem algum outro plano para ir para o G20 desse ano? Trump, eu não vou esse ano, vai ser na África do Sul. Eu não vou, o JD vai, o vice-presidente. Ele está ansioso para isso, mas eu não vou. Repórter. Em 2026, vai ser exclusivamente os outros 19 países? Trump. Nós também vamos convidar outros países como observadores. Mas nós vamos convidar a Polônia. Eu já fiz o convite para eles. O presidente estava aqui, como você sabe, é um ótimo novo líder que eles têm. Uma das grandes surpresas, eu fiquei tão contente, eu na verdade apoiei ele para a eleição e ele ganhou. E ele vai ser um ótimo líder da Polônia. Mas eu convidei a Polônia, só a Polônia. Repórter, e a Rússia? Trump, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. É uma questão interessante, eu vou pensar nisso por algum tempo. Repórter, você acabou de falar sobre os cortes fiscais, a lei de cortes fiscais. Por que você não chama One Big Beautiful Bill? Trump, na verdade, eu chamo de a grande Big Beautiful Bill, o grande e lindo projeto de lei. Eu só quero que eles digam o que está ali, e é incrível, um incrível projeto de lei para a classe média, para o povo trabalhador. Sabe, nós somos o partido do trabalhador. Costumava ser o contrário. Os democratas eram do trabalhador e os republicanos eram dos ricos. Mas os republicanos receberam milhões de pessoas e os democratas perderam milhões de pessoas. Eles ficaram malucos. Honestamente, eu acho que eles estão malucos. O que aconteceu com eles, sei lá. Eles sofreram, eles têm uma alta síndrome de doença de obsessão de Trump. É um tipo de doença, uma doença de gente fraca e estúpida. Porque tudo que fazemos é cortar imposto, criar ótimas polícias. Grandes políticas, as políticas deles são horríveis. Eles se recusam, por exemplo, a reconhecer, nisso que é um debate grande agora, eles não querem os homens jogando nos esportes femininos. Bem, os democratas querem os homens nos esportes femininos. Temos um grande governador, o Youngkin. Ele tinha ali uma mulher disputando contra o candidato republicano, que era excelente. E sabe, ela queria demais que os homens pudessem usar os banheiros femininos. Que loucura é essa? Homens nos esportes femininos? Fronteiras abertas. Eles querem fronteiras abertas. Depois do que nós fizemos, eu acho que 25 milhões de pessoas entraram vindo de prisões, de instituições mentais, traficantes, viciados. Chovendo país adentro. Agora não tem nenhum entrando. A fronteira foi selada por um bom tempo. Na verdade, quase desde que eu entrei no cargo. Lembro que os democratas falaram que nós precisávamos... Há uma falha na transmissão da Casa Branca, a gente aguarda a sequência do sinal. Muito bem, é um corte na transmissão que vem para a gente da Casa Branca. Eu aguardo o resumo do sinal para que a gente possa prosseguir. Uma falha na origem da transmissão. Eu peço para que vocês me confirmem se vocês ainda me escutam. Se a transmissão inteira caiu, vocês ainda me escutam? Por favor, me confirmem se vocês me escutam ainda. Se é um problema da minha transmissão ou da Casa Branca aqui. Muito bem, eu vou pedir que a produção também me confirme se vocês ainda conseguem me escutar. E a gente já segue, então, com a transmissão, assim que eu conseguir uma confirmação se eu estou no ar ou se caímos. Muito bem. Eu pareço estar no ar. A gente volta em instantes, então, assim que eu tiver... Muito bem, se eu estou no ar, então é um problema na transmissão da Casa Branca. A gente volta em instantes, então. Muito bem, eu tenho uma transmissão de volta. A gente segue com a transmissão em instantes, então. Assim que eu tiver o resumo aqui do meu ponto. Eu aguardo aqui o resumo das imagens. Temos as imagens? Muito bem, vamos lá então. Eles tiveram uma correção de 850 mil empregos, mas eu vou deixar o Kevin falando um pouco sobre isso, porque eu vi ele falando sobre isso hoje pela manhã e achei que ele foi muito bem. Kevin, tem um mundo industrial com uma alta histórica,
o crescimento do PIB está para cima de 3%, então todos os indicadores falam que as coisas estão muito bem. E o que nós também vimos é que houve um estudo ontem que dizia que o número de agosto tende a ser realmente problemático, porque é um número um mês onde tem muitas revisões. Então eu acho que se realmente eles revisassem o que aconteceu muito nos últimos anos, bem, mas por agora estamos realmente assombrados com os novos números, e se deve à sua liderança, senhor presidente Trump. E também começaram a construir todas essas fábricas, incluindo fábricas automotivas. Fábricas automotivas estão voltando, sabe? Nós perdemos mais de 50% da nossa produção automotiva ao longo dos anos e eu acho que vamos conseguir tudo de volta. Está voltando. Realmente rapidamente, realmente. Estamos construindo muitas fábricas automotivas em Indiana, lugares que você não pensa tanto, mas também Detroit, muitos lugares está vindo para cá. E eu acho que nós vamos receber, sabe, nós perdemos isso num período de 40 anos. E eu acho que vamos recuperar tudo em um período muito curto de tempo. E coisa grande, que jamais aconteceriam sem as tarifas, não teriam voltado. E eu acho que sem a eleição em 5 de novembro também não teria voltado. A eleição foi muito importante também. Você, por favor. Repórter. Sua reação ao que houve em Nova York? Trump. Ele é livre para fazer o que ele quiser. Pareceria para mim, e eu acho que para todo mundo nessa sala, incluindo você, que a única forma que temos que ter ali é vencendo o comunista, porque esse cara aí é um comunista. Isso é uma coisa que eu não achei que ia acontecer, Scott. Você vai ter que explicar isso aí. Vamos ter um prefeito comunista. Me parece que se ele seguir, se você tiver mais de um candidato contra ele, sabe, talvez não consigamos ganhar. Se você tiver um candidato, e se for o candidato certo, eu diria que o Cuomo talvez tivesse uma chance de vencer se fosse 1 contra 1. Se não for 1 contra 1, vai ser uma disputa bem acirrada. E vamos nos acostumar com esse comunista. E ele vai ter que passar pela Casa Branca, pegar a aprovação para tudo, e vamos garantir que Nova York não se machuque. Vamos garantir que Nova York seja bem cuidada. Eu não sabia que ele estava disputando ou não disputando. Eu não faria isso. Não tem nada de errado de fazer isso, mas eu não fiz. Ele respondeu ao repórter. Tentamos ouvir a pergunta. Ele perguntava sobre o G7, Trump. Eu acho que todo mundo quer que seja ali porque é bem perto do aeroporto, é o melhor lugar. É lindo. Na verdade, eles pediram que fosse ali porque por causa do lugar, que é o melhor. E nós não gastaremos qualquer dinheiro nesse acordo. Não vai ter dinheiro nesse acordo. Eu simplesmente quero que vá bem. E cada país terá seu próprio prédio. Eu acho que vai ser realmente uma coisa linda. E Doral tem tido muito sucesso, aquele bairro em Miami é um dos de mais sucesso no país. E em dezembro, esse é o melhor mês na Flórida. Então, sabe, eu estou usando isso para... É impossível conseguir, entre dezembro e janeiro, um quarto na Flórida, e estamos falando desse período de tempo. Então, dessa perspectiva, é complicado, mas queremos garantir que seja bom, e eu acho que Doral é o melhor lugar. E, novamente, vão ter seus próprios prédios, vai ser incrível para eles. E vão estar a menos de 10 minutos do aeroporto. É um grande aeroporto internacional, todos os aviões vão poder passar direto por ali. Então, eu acho que vai ir muito bem. Mais perguntas sobre os candidatos em Nova York. Trump diz, eu gostava dele ali, mas ele ficou em quarto lugar. Ele me disse, eu não vou sair. Eu gostava dele, mas ele ficou em quarto lugar. Se ele for sair, ele certamente é uma das pessoas que eu ia gostar. Você prefere ficar, melhor dizendo, ele fala sobre o Banco Central, o Fed. Mas ele me disse, ele adora o que está fazendo. Eu não queria tirar ele daqui e colocar lá porque ele adora o que está fazendo. Eu estou pensando no Kevin também. Eu estou pensando... Eu diria que esses são os top 3 que você escolheu. Hein? Bom trabalho, bom trabalho investigativo. Repórter, você disse que o prefeito Cuomo seria o melhor para ir 1 contra 1
contra o Mamdani. Trump, eu estou indo pelas pesquisas, não é um apoio nem nada, mas me parece que ele está em segundo lugar. E o que você faz para ganhar é pegar o cara que está em segundo lugar e talvez ele consiga chegar em primeiro. Mas se não conseguimos tirar o cara da liderança, então não conseguimos tirar. Eu acho que o prefeito ali, ele era uma pessoa muito boa. Eu ajudei ele foi pego ali numa fraude do governo Biden. Mas eu entenderia por que ele não iria de volta. Eu acho que se você tem mais de um candidato contra ele, então teremos um prefeito comunista em Nova York. E eu não gosto de prefeitos comunistas, eu não gosto deles. Repórter. Então, ano que vem vai ter o aniversário da América, Copa do Mundo, Olimpíadas, G20. Quanto você acha que é razoável que vai entrar a partir daí? Trump. Estávamos num lugar muito ruim com o Biden, e tudo que eu ouvia era que 1% ia ser difícil, e agora estamos em 2, 3%. E eu acho que o melhor ano não vai ser o ano que vem, vai ser o ano depois. Porque quando as fábricas, porque demora um pouco para construir elas, começarem a abrir, nós teremos um crescimento de trabalhos incrível, sem precedentes. Nós temos um ganho sem precedentes na história, nunca houve nada como isso. Temos mais de 17 trilhões de dólares em investimento, nunca houve nada como isso. Se nós tivéssemos 1 trilhão de dólares por ano, e só estamos em 6 ou 7 meses, mas nós estaremos fazendo... Ninguém nunca viu números como esses. Quando as coisas começarem a abrir, o nosso país está sendo reerguido. E, por sinal, Washington DC está sendo reerguida. Além do fato de termos uma cidade segura agora e a nossa Guarda Nacional ser fantástica, trabalhamos com a prefeita e com todo mundo, nós também estamos fazendo uma remodelagem de Washington. Vamos refazer parte das superfícies, das estradas, dos pavimentos, vamos tirar aqueles postes quebrados dos túneis, vamos colocar novos por ali, nós vamos botar uma grama nova em todos os parques, vão ter grama nova de gente que faz pistas de golfe de qualidade mundial, não necessariamente os que trabalham para mim, mas eu entendo muito sobre grama. Sabem, grama tem vida, assim como você tem vida, a grama tem vida. E tem grama que está por aí como que 4 vidas. Tem muitas áreas onde já não tem grama, mas nós vamos trazer de volta a grama. Em todos os parques, daqui a um ano, você sequer vai reconhecer isso. O grafite vai ter sumido, as cabanas vão ter sumido, os buracos vão ter sumido, o mármore vai estar polido e lindo e tudo vai estar lindo. E estamos trabalhando com a Clark Construction, que sabe, é definitivamente uma das maiores do país. E eles têm sido ótimos. E nós vamos fazer cerca de 16 quilômetros da Casa Branca e do Capitólio. Pegamos ali bem no meio entre os dois e começamos a fazer círculos. E tudo vai ficar tinindo. Quando o chefe da Polônia veio aqui na semana passada e quando outros líderes vieram para cá, muitos deles vieram aqui ao longo dos últimos 8 meses, eu disse, e o que você acha? E eles estavam muito surpresos com a aparência. Tinha sujeira nas estradas. Agora está muito melhor. Temos que fazer algumas questões de construção, de civil. Temos muitos lugares que estão quebrados e nojentos e sujos, e tudo isso vai mudar. Terá uma questão muito diferente aqui. Vai ter a aparência de prosperidade, não de pobreza. Mas a coisa grande agora, inicialmente, é que não temos crime em Washington. Literalmente não temos crime. Eles falam que baixou 87%, não baixou 87%, baixou tipo 100%. Não temos praticamente nenhum crime. As pessoas estão indo para restaurantes e elas jamais sequer pensariam nisso antes. E eu conheço famílias que foram 4, 5 ou 6 vezes a restaurantes ao longo das últimas poucas semanas. E vocês mesmos estão aí na mesma categoria. Você. Eu subscrevo isso, presidente. Eu levei meus filhos para sair. Pois é, você tá durando comigo normalmente. Eu gosto de você agora. Isso aí está correto? Ele aponta para outro repórter. Eu ouvi que você, na verdade, foi roubado. Eu gosto de você. Você é um cara grande. Não dá. Obrigado. Trump brinca com os repórteres sobre a segurança pública. Repórter.
tenda na frente ali do outro lado da Casa Branca, que é um protesto anti-Trump. Trump, eu não tinha percebido. Repórter, a gente passa por ali, é anti-Trump, a gente passa lá todos os dias. E Trump, derrube hoje mesmo, derruba agora, hoje mesmo. Então como é que é? Uma tenda azul? Repórter, é uma tenda ali e tem algumas placas anti-Trump ali, a gente passa por lá todo dia. Trump, onde é que fica? No Parque Lafayette? Do caminho para cá no Parque Lafayette? Eu quero que vocês tirem, tá bom? Trump diz. O repórter, está nojento, está cheio de ratos, está sujo por ali. Talvez tenham armas. Trump, mas nós removemos cerca de 50 locais com acampamentos de desabrigados. 50 lugares, talvez mais de 1000 cabanas tenham sido removidas. Mas vamos olhar nisso, vamos dar uma olhada nisso em Lafayette. Repórter, tem um procurador aqui que está cogitando processar o senhor. Você tem reação sobre isso? Trump, essa coisa toda é maluca. Pensa nisso. Nós acabamos de ter um recorde quanto a uma baixa de criminalidade em Washington, D.C. E tem um cara nos processando para que o crime possa voltar a ser alto. Nós temos que trabalhar um tempo nisso para funcionar no longo prazo depois que pararmos. Então nós vamos ir enfrentar isso de cabeça e eu acho que a gente vai ter muito sucesso no caso. E eu sempre posso declarar uma emergência nacional, porque era uma emergência nacional. Mas agora nós temos a cidade mais segura. Agora temos uma das cidades seguras do país. Nós tínhamos quase a pior. Uma cidade que era tão ruim quanto alguns dos shows de horrores que vocês ouviram falar por anos. E nós também vamos consertar alguns desses shows de horrores. Repórter. E sobre a compra dos europeus que estão multando o Google? Trump, o Google é uma ótima companhia americana. A Apple é uma ótima companhia americana. E tantas outras. E a União Europeia, eu não sei por que eles fazem isso, mas eles têm dado multas em números astronômicos para elas. Mais antes de eu entrar no cargo. Mas a Apple pagou 17 bilhões de dólares em uma multa no último ano. 17 bilhões de dólares em um caso que muita gente acha que eles não tinham nem culpa. E eu vou estar falando com a União Europeia a respeito disso, não é justo. O Google acabou de receber uma multa de 3,5 bilhões de dólares, mas já pagaram 13 bilhões e estão chegando a 16,5 bilhões em multas. E dizem que não tinha nem nada de errado com o que eles fizeram. É quase um tipo de fonte de receita para a União Europeia. Virou fonte de receita. E muitas outras empresas também, principalmente de tecnologia. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Trump, eu posso simplesmente dizer que você não pode fazer isso. Eles nos respeitam agora. Eles não nos respeitavam há um ano atrás. A União Europeia nos respeita e vão nos pagar 950 bilhões de dólares. Vão nos respeitar. Eles eram muito desrespeitosos do nosso país. Eu tenho um grande respeito pela Ursula, eu vim a conhecer ela muito bem. E eu simplesmente não acho justo que eles estejam tributando. E realmente se tornou um tipo de imposto. Se tornou tão regular. E eu fui para advogados e eu perguntei o que você acha. E eles disseram, eles não fizeram nada errado, não dá para ser assim, não é justo. E é interessante, eu não ouço isso sobre a China e eu não ouço isso sobre outros lugares. Eu ouço isso sobre a União Europeia. E estávamos falando disso da última vez. Eu acho que tivemos uma reunião. Foi o grupo de maior QI de pessoas que eu acho que qualquer sala já teve na noite passada. O QI era tão alto quanto poderia ser. Todos os gênios da tecnologia estavam lá. Eles amam aqueles computadores. Me falavam mais sobre chips do que eu queria saber. E realmente esse assunto veio algumas vezes à tona. Algumas companhias disseram que foram taxados pela União Europeia. É interessante, não estavam reclamando nesse quesito, não estavam reclamando da China, não estavam reclamando de outros lugares, era da União Europeia. E a Apple teve que pagar 17 bilhões de dólares no ano passado. Então eu acho que nós vamos mudar essa situação. Não, simplesmente não é justo. Não queremos que isso aconteça com as nossas empresas. E sabe, se alguém faz isso com a gente tem que fazer com eles. Eles é que vão ter que pagar a gente. Não pode fazer isso com as nossas empresas. Repórter.
Quero falar do G20 de volta. Ele fala muitas outras cidades estavam sendo cogitadas. Chegou a Miami por quê? Trump. E estamos falando, nós cogitamos muitas cidades, e ali também com o clima em dezembro, o clima é bom, e Miami queria demais, o prefeito queria demais, o povo realmente queria aquilo, as pessoas queriam isso. Talvez você possa falar, prefeito Juárez de Miami. É como eu disse, uma conferência desse tipo tem duas questões. Primeiro, nos coloca no mapa global, é como uma das grandes cidades globais, e é uma das coisas que temos tentado conquistar há uma geração. E número 2, é um boom tremendo para a sua economia, como o presidente sabe. Ele tem muitos ativos de hospitalidade, ele tem trabalhado com gente de Miami, os pequenos empresários vão se beneficiar tremendamente do dinheiro que vai vir com uma conferência assim na nossa cidade. Então tem a ver com a imagem, mas também tem a ver com beneficiar as nossas comunidades. Não ouvimos a pergunta. Trump, se eles quiserem, eles podem vir como observadores, talvez como observadores. Eu não sei se eles querem ser um observador, mas se eles quiserem, certamente podemos conversar. Pergunta sobre os mandatos de vacinação para crianças em idade escolar que foram revogados. Trump, temos que ter muito cuidado. Temos algumas vacinas que são incríveis, como a de poliomielite. Eu acho que é incrível. Muita gente pensa que a da Covid também é incrível. Sabe, tem muita gente que crê firmemente nisso, mas temos algumas vacinas que são tão incríveis, e eu acho que você tem que ter muito cuidado quando você fala que algumas pessoas não têm que ser vacinadas. É uma posição muito dura. Então, eu vou te dar qual a minha resposta, eu vou te dar a minha sensação. Eu ouvi sobre isso ontem, e é uma posição dura. Olha, temos vacinas que funcionam. Que pura e simplesmente funcionam, que não são controversas. E eu acho que essas deveriam ser usadas. Ou algumas pessoas vão adoecer e vão colocar outras pessoas em risco. E quando não tem nenhuma controvérsia, eu acho que as pessoas deveriam tomar. Pergunta sobre a lei fiscal. A repórter pergunta, era para eliminar inflação? Trump responde, quando você fala da lei que vem aí, bem, porque nós acabamos de aprovar o maior corte fiscal, então não tem nada que vem aí. É uma coisa que aprovamos. Então nós aprovamos o maior corte fiscal na história do nosso país. Para a classe média, para o trabalhador. E esse é o único projeto que estamos discutindo. Nós fizemos um bom trabalho. É muito abrangente, e se você desse para os democratas tudo o que queriam, tudo o que sonharam em toda a sua vida, você não conseguiria que um único democrata votasse. Eles realmente se tornaram doentes. Se você der para eles uma lista do top 10 do que os democratas quiserem e você colocasse num projeto para eles aprovarem, eles não dariam um único voto. É a única coisa que eles têm de bom. Eles estão sempre juntos, mas eles estão morrendo. E estão agora com uma aprovação de 16%, a menor na história, para qualquer partido. E nós temos a mais alta que jamais tivemos. Os republicanos têm os maiores números da história. Repórter. Não ouvimos a pergunta. Trump. Sim. Eu não vou dizer agora, mas sim, nós vamos ir para outro lugar e vamos resolver isso aí. E eu vou dizer o seguinte, eu vi isso hoje, eu não sabia que ainda estava acontecendo, mas Portland está inacreditável o que está acontecendo ali, em Portland. A destruição da cidade. Eu vou espiar agora, porque eu não sabia que isso ainda estava acontecendo. Isso tem acontecendo há anos. Então nós iremos conseguir parar isso de forma muito fácil. Mas sabe, isso não estava na minha lista, Portland. Mas quando eu olhei televisão na noite passada, isso estava acontecendo. Se você fosse prefeito, dá para acreditar o que estavam fazendo? Estavam andando e jogando bombas de fumaça. Esses são terroristas pagos, são agitadores pagos, esses são profissionais. Eu vi isso na noite passada. Esses são agitadores pagos. Eles recebem dinheiro por grupos de extrema esquerda, não grupos de extrema direita, grupos de extrema esquerda. Eles recebem muito dinheiro. E você vê isso nas placas deles. Todos eles têm aquelas placas perfeitinhas, que ficam tão bonitos quanto essa placa aqui. Isso aí não foi feito em porão nenhum. Eles fazem isso em gráficas profissionais e custa dinheiro. Esses são
agitadores pagos, e eles são muito perigosos para o nosso país. E quando nós passarmos por ali, se nós formos para Portland, nós vamos varrer eles. Eles vão sumir, e vão sumir rápido. Sequer vão aguentar a luta. Eles não vão ficar ali. Eles arruinaram aquela cidade. Eu conheço gente que vivia em Portland. A maioria saiu. O que fizeram com aquele lugar é como viver no inferno. Obrigado pela sua pergunta. Repórter, a Associated Press noticiou que você estaria banindo vistos de países vindo para a Assembleia Geral da ONU, incluindo o Brasil. Trump, quem baniria? Trump, estamos falando de várias coisas. Estamos muito chateados com o Brasil. Colocamos a tarifa muito alta ali por causa do fato que eles estão fazendo algo que é muito desafortunado. Eu amo o povo brasileiro. Temos um ótimo relacionamento com o povo do Brasil, mas o governo do Brasil mudou radicalmente. Foi muito para a esquerda, foi muito para a extrema esquerda e está machucando demais o Brasil e eles estão muito mal, fazendo muito mal, mas vamos ver. Repórter, e quanto à Índia, você terá boas relações com a Índia? Trump, eu sempre terei com o Modi. Ele é um ótimo primeiro-ministro. Eu sempre serei amigo dele, mas eu simplesmente não gosto do que ele está fazendo. A Índia e os Estados Unidos têm um relacionamento especial. Nós simplesmente temos alguns momentos às vezes. Não ouvimos o repórter. Trump, outros países estão indo muito bem, estamos bem com todos eles. E estamos chateados com a União Europeia por causa do que está acontecendo. Não só com o Google, mas com todas as nossas grandes companhias. Eles dão essas multas inacreditáveis, sabe? 17 bilhões de dólares e 14 bilhões de dólares. E usam esse dinheiro para administrar a Europa. Se tornou quase comum. E está se tornando quase como uma coisa anual, como se fosse algum tipo de imposto. Então é muito injusto. Eu quero agradecer a todos vocês e eu vou ver vocês por aí. Eu vou ver vocês na Flórida. Talvez eu veja vocês antes disso, certo? Mas eu vou estar aqui pela Casa Branca e vai ter coisa boa. Muito obrigado a todos. Muito bem, estamos chutando então a imprensa. Conforme a gente ouviu o presidente americano, Donald Trump, então... Donald Trump, presidente americano, a gente estava cobrindo agora com tradução simultânea, acabou de falar sobre o Brasil. Foi perguntado a respeito de uma reportagem da Associated Press que dizia que os Estados Unidos estavam cogitando cortar o visto, então, para oficiais de um número de países antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, a UNGA, como se diz na gíria em inglês. Aí coloca Sudão, Irã, outros países. O Brasil era um que estava no meio disso aí, de acordo com o que havia sido dito, então, mesmo pela Associated Press. Trump disse que o governo brasileiro ficou muito radicalmente à esquerda e que estava fazendo muito mal. Isso era o que dizia, então, o presidente americano. A gente tem também aqui notícia de última hora. Eu trago isso com vocês. Vou pedir para o pessoal do corte, agora que eu já dei essa introdução, a gente pode resgatar, então, a fala de Trump a respeito do Brasil e a gente publica aí assim que possível. Muito bem. Enquanto isso, a gente tem notícia de última hora que eu vou tá passando com vocês agora. A gente tem o seguinte, logo antes da gente entrar, isso foi enquanto a gente estava vindo para cá para começar essa tradução simultânea, a gente tem aqui o seguinte, o Escritório de Assuntos Governamentais Globais do X publicou isso. Na semana passada, um juiz brasileiro da cidade de Blumenau, Santa Catarina, fez um julgamento de que remover conteúdo que era considerado ilegal sob a lei brasileira não era suficiente se fosse limitado ao Brasil. O juiz agora está exigindo a remoção global de conteúdo online sob a ameaça de multas vultuosas para a plataforma. Essas decisões são baseadas em uma recente jurisprudência do Tribunal Superior da Superior Court of Justice, o STJ, então, do STJ. Isso significa que, mesmo que o conteúdo não seja ilegal em outros países, o judiciário brasileiro acredita que tem o poder de dar ordens que se estendam além da sua própria jurisdição e alcancem o mundo todo. Isso contradiz o princípio básico da lei internacional que limita a jurisdição ao território nacional e coloca a liberdade de expressão global em risco. É o que disse então o Escritório de Assuntos Jurídicos, o Escritório de Assuntos Governamentais do X. Isso é uma coisa que acontece agora mesmo, publicado então no X logo antes da gente entrar aqui. Uma questão que pode ter também
um componente a mais conforme a gente entra na sequência dos desdobramentos quanto à investigação comercial dos Estados Unidos sob a seção 301 da lei econômica americana. Lembrando, o Brasil é investigado por uma série de questões que podem ser consideradas práticas discriminatórias, injustas ou não justificadas contra empresas americanas e o tratamento do judiciário brasileiro. Quanto às Big Techs, é parte disso. O ITIC, Conselho da Indústria de TI dos Estados Unidos, que reúne aí uma das principais associações, reúne cerca de 81 companhias de tecnologia, depois a CPA também reúne uma série de Big Techs, estão sendo ouvidas nessa investigação e isso traz um componente a mais. Até o próprio X também deu um depoimento para essa investigação, a gente cobriu antes aqui no Epoch Times. Então por aí você confere parte aí do que está acontecendo. Novamente, então, publicação do Escritório de Assuntos Governamentais Globais, notícia de última hora. A gente traz aqui à tona o seguinte: o ex-funcionário também do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pence, que depôs recentemente no Congresso brasileiro, segundo ele, a respeito de irregularidades nas eleições brasileiras que teriam vindo por intervenção americana ou por cooperação dos Estados Unidos. Estamos falando de Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, em termos de cooperação em um suposto combate à desinformação e algumas questões que foram recentemente trazidas à Comissão de Relações Exteriores do Congresso em audiência. Ele depôs aí por horas. Ele publicou o seguinte a respeito do assunto. Ele disse: alerta vermelho, Casa Branca e Departamento de Estado. A coisa que eu gritei que eles estariam fazendo está finalmente sendo feita e apenas a pressão estatal trazida por vocês pode fazer com que isso pare. Usem de tudo: comércio, auxílio, armas e sanções. Isso é a colina na qual iremos morrer. A liberdade de expressão está morta se nós não fizermos isso. A gente está trazendo à tona a publicação dela porque, no contexto da crise diplomática com os Estados Unidos, claro, o deputado exilado Eduardo Bolsonaro e o jornalista exilado Paulo Figueiredo têm cumprido um papel de articulação com o governo americano. Nesse contexto, eles dois republicaram isso. A gente tem aqui mais uma fala do Mike Pence, então, tanto Eduardo quanto Figueiredo republicaram isso. A gente tem aqui a sequência das falas de Mike Pence, conforme ele fala o seguinte: eu espero que a Casa Branca entenda o que isso significa. Significa que o Brasil pode forçar companhias de redes sociais americanas a derrubar qualquer tweet a favor de Trump, ou um post no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, em qualquer lugar que apareça no mundo, ou poderão receber multas até entrarem into oblivion. Into oblivion é entrarem no nada, ou até falirem. Se a gente via Trump falando, agora há pouco na Casa Branca, conforme a gente fazia essa cobertura especial, Trump falava de multas vultuosas, chegando a 17 bilhões para a Apple e perto disso para o Google na Europa. Aqui a gente tem uma situação que também cai dentro da estrutura aonde Trump tem falado sobre práticas regulatórias que aviltem contra as Big Techs americanas como uma coisa que está na mira do governo americano. Eu vou continuar aí, não sei quantos tweets tem, porque eu também estou recebendo aqui da produção conforme a gente vai falando. Vamos lendo então o que vem aí do Mike Pence. Ele segue: se Trump cita uma palavra que não pode se citar no Brasil quanto a urnas eletrônicas, e um brasileiro disser que Trump está certo, o Brasil pode agora levar o X à falência, o Facebook e o YouTube à falência, com multas de tamanho infinito, se permitirem que aquele post dizendo que Trump está certo seja visto por qualquer um em qualquer lugar do mundo. E quando eu digo armas, eu incluo todas as vendas de armas, equipamento, treinamento e operações conjuntas entre o Brasil, entre as Forças Armadas brasileiras e americanas. O governo brasileiro é uma distopia tirânica, as suas Forças Armadas são altamente dependentes em armas americanas e equipamento americano. A liberdade de expressão é mais importante do que Mike Profits, então do que os ganhos, do que os lucros. MIC, eu falei Mike, que seria microfone, perdão aí, agora me raciocinei aqui. MIC significa Military Industrial Complex, o complexo industrial militar. Então, liberdade de expressão é mais importante do que lucros do complexo industrial militar. A gente acompanhou então o que disse Mike Pence. A gente traz isso à tona não só porque ele é um ex-oficial americano que depôs recentemente no Congresso brasileiro, mas porque, no contexto da crise diplomática, também foi repostado por dois dos principais articuladores, então em contato com o governo Trump, quanto à crise que se alastra entre os dois países. Está aí a publicação de Mike Pence, que foi republicada por Figueiredo e Eduardo. Então, um posicionamento delicado. Para você que está chegando agora, a gente pode voltar aqui para o início das imagens que a gente tinha. Novamente, o Escritório de Assuntos Governamentais Globais do X publicou que um juiz em Blumenau, erguendo-se sobre uma jurisprudência do STJ, então, deu uma decisão de que não é suficiente, sob a lei brasileira, remover conteúdo que seja considerado ilegal pela lei brasileira dentro do Brasil.
A exigência é que isso seja removido globalmente, o que, claro, coloca o Brasil aí com uma política regulatória, se confirmado, muito parecida, talvez mais abrangente do que quase qualquer regime autoritário no mundo. Afinal de contas, creio que nem mesmo no Irã se peça que um conteúdo seja removido globalmente. A empresa simplesmente sai do país e a gente aguarda para ver. A impressão inicial que me fica agora partindo da notícia que eu estou trazendo para vocês, partindo da informação por comentário, é de que é uma coisa que pode sim alastrar muito a crise que já é grave diplomática entre os dois países e cria para as Big Techs um ambiente regulatório insustentável no Brasil. A gente aguarda para ver qual vai ser a reação em um ambiente que já era de insegurança jurídica. Muito bem, fica aí o registro então. E pessoal, antes da gente prosseguir, eu vou aproveitar que você está aqui, tem mais uma de última hora. Um monte de gente que está assistindo não está inscrita. Inscreva-se no canal, pessoal.